Queridos amigos, estamos chegando com mais uma edição do Pergunte ao Padre, respondendo às dúvidas dos nossos paroquianos aqui da Paróquia de Antônio Prado, que deixam seus questionamentos na caixinha que está na Igreja Matriz. Primeira pergunta: Padre, eu fiz uma promessa para um santo e a pessoa não ficou curada. Fiz uma promessa para Nossa Senhora e ela está ficando bem. Eu tenho que cumprir a promessa para o santo? Você cumpra a promessa de cuja graça você alcançou. Se você recebeu a graça de Nossa Senhora, então cumpra a promessa que você fez a Nossa Senhora. Mas nós precisamos aprender sempre esta lógica da gratuidade que deve mover o nosso coração, né? Deus se alegra muito mais com o nosso coração arrependido, com a nossa busca pela santidade, pelos sacramentos da igreja, pela nossa conversão, do que propriamente em cumprir promessas, né? Porque nós podemos transformar Deus em alguém que está nos oferecendo uma graça e a gente paga ou não. É a lógica da mercadoria, né? A mercantilização da fé. Nós precisamos aprender a lógica da gratuidade. Oferecer o nosso sacrifício, sim, que para Deus certamente conta, mas o maior sacrifício é o coração arrependido, a busca pela santidade. Então, peçamos coisas a Deus, sim, mas saibamos retribuir sobretudo com um coração agradecido, buscando os sacramentos, buscando a conversão de vida. Segunda pergunta: Padre, por que a Igreja Católica é contra o Espiritismo? Ligada a essa pergunta, temos uma outra. Muitos católicos acreditam na reencarnação. Expliquem. Bom, nós precisamos compreender que nós católicos respeitamos a todas as religiões, mas nós não podemos abrir mão daquilo que para nós é uma verdade de fé em nome desse falso diálogo religioso. Eu não diria que a Igreja é contra o Espiritismo, mas o Espiritismo é incompatível com a fé da Igreja. Por quê? Porque o Espiritismo defende que eu, pelas minhas próprias forças, pela caridade que eu faço, pelo bem que eu realizo, eu vou evoluindo depois da minha morte. Se eu fui uma boa pessoa nesse mundo, então eu serei uma pessoa bem-sucedida na próxima reencarnação. Se eu não fui uma pessoa de bem, uma pessoa que fez o bem, mas praticou o mal, ou teve alguma coisa ali que não ficou muito clara, não ficou muito bem acertada na minha vida passada, então eu vou regredir, vou evoluir e vou assumir, sei lá, dependendo da corrente reencarnacionista, vou me reencarnar numa pessoa pobre, uma pessoa doente, ou até mesmo numa árvore ou num animal. Ou então eu, pelas minhas forças, em outras palavras, eu me salvo. Então não preciso de um salvador. Então a morte, a encarnação, a paixão, morte e ressurreição de Jesus não serviram para nada. Para nós católicos, Jesus é o nosso salvador. Não é o ser humano que se salva, é Jesus que vem até nós e nos oferece a salvação pela sua morte e ressurreição. Depois, o Espiritismo, ele nega a existência do céu, do inferno e do purgatório. Isso foi o próprio Jesus que nos revelou a existência desses lugares, desses destinos da nossa alma depois da nossa morte. E sem contar que se Jesus não é Deus, mas é um ser iluminado, ele então não existe a Santíssima Trindade. Bom, a Santíssima Trindade e a fé, o dogma da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus são os dogmas centrais do cristianismo, da fé católica. Se você nega um desses, acaba com a fé católica. Portanto, é incompatível um católico frequentar o Espiritismo e é incompatível aderir também à fé na reencarnação. Respeitamos quem crê e pensa diferente, mas um católico não deve frequentar o Espiritismo nem crer na reencarnação. Missa muito tarde aos domingos no inverno. Bom, para resolver a isto, temos a missa às 9 horas da manhã. Uma terceira pergunta: unção dos enfermos só era dada em caso de morte. Agora dão para todos os idosos. Explicar. Bom, antigamente a igreja compreendia que a unção dada aos enfermos era a extrema unção, a última unção.
E hoje nós compreendemos de modo diferente, que é um bem, é uma oração pedindo a Deus o perdão dos pecados, porque a unção dos enfermos perdoa os pecados não confessados, e ao mesmo tempo é um pedido pela salvação do corpo e da alma da pessoa. Então, se a pessoa está em risco de vida, isso serve para a salvação, pedir a salvação tanto do corpo quanto para a alma. Não significa que a pessoa que receba a unção dos enfermos deva estar quase às portas da morte, não. É um pedido para recuperar a saúde, para fortalecer o corpo, a alma, e um pedido para o perdão dos pecados. Por isso que é sempre o padre quem dá a unção dos enfermos, porque atrelada à unção dos enfermos está o perdão de todos os pecados não confessados. Uma última pergunta: a diocese tem leis diferentes? Não deveria ser todas iguais? Bom, um princípio da lei é que a lei é para todos, né? Então, se existem lugares em que a lei da diocese, que é única e mesma para todas as regiões e para todas as pessoas não é observada, depende muito das pessoas que estão à frente, entenda-se os padres, que deveriam aplicar a lei, ou daqueles que deveriam seguir a lei. A lei é igual para todos, né? Se em um lugar se faz diferente do outro, significa que alguém está descumprindo a lei que é geral para todos. Nós precisamos ir sempre na fonte. Tem uma pergunta, inclusive, que falava exatamente sobre isso, né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Bom, se existem padres explicando a mesma doutrina de formas diferentes, ou que beiram até mesmo a heresia, bom, isso significa que um dos dois padres está errado. Nós precisamos sempre ir à fonte. O que é a fonte? É o catecismo da Igreja Católica, é o magistério da Igreja, é o direito canônico, enfim, ou as leis próprias de cada diocese. Na dúvida, busquemos sempre a fonte para perceber se está sendo aplicada de fato a lei da Igreja ou a lei que emana da cabeça e do gosto da pessoa que a deveria aplicar. Agradecemos a todos que enviaram suas perguntas. Na próxima edição responderemos a mais perguntas das muitas que estão chegando até nós. Deus abençoe a tua semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.